Conversar com a nossa psicóloga para falar sobre esse assunto que mexe com a vida de tantas pessoas, né? A Ramona Mendes vai explicar pra gente como a gente pode identificar essa tal dependência emocional que muitas vezes a gente tem com as relações. Pode ser em tudo? Na amizade, sim, vida dois, até com os próprios filhos, né? Com isso. Mãe. A dependência emocional, ela está presente em todos os tipos de relações. Sim. E antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade, né, para você, Vanusa, e todos aqui os telespectadores do Bom Dia News. E falar sobre dependência emocional, antes de tudo, eu gosto de falar não só apenas de dependência emocional, sim, mas de dependência afetiva. Olha, porque, sim, na verdade, o que acontece, essa dependência que as pessoas têm é o apego afetivo sobre a relação com o outro e não de uma emoção. E aí, quando a gente para analisar um pouco, para pensar sobre isso, a gente vê que a dependência emocional é um padrão de comportamento que a pessoa tem aquela necessidade, aquele desejo de ter atenção, de ter aprovação do outro, aquela presença. E aí a gente se pergunta, como você se sente quando você não está presente ou próximo daquela pessoa que você sente essa dependência? Nossa, que interessante. Pra gente é um prazer estar recebendo você aqui. E a forma como você já entra falando do assunto, isso de uma certa forma faz com que as pessoas pensem em casa o seguinte: eu tenho as minhas emoções, vai ter momentos que eu vou agir de um jeito, vai ter outros momentos que eu vou agir de uma outra forma, porque vai depender também do outro. Muitas vezes o que o outro faz e o quanto você tá tão ligada a essa pessoa é que provoca as tais emoções que você tá falando, sim, né? Que são as emoções indesejáveis, né? Uhum. Que aí o que acontece? Como é um padrão de comportamento, você vai aprendendo no decorrer desde a infância, através das relações com os pais, com relacionamentos anteriores. Então, é um conjunto de muitas emoções juntas e que talvez você não saiba conseguir administrar da melhor forma. Será que a gente pode, então, iniciar de uma certa forma explicando até para os próprios pais como eles devem agir? Porque, assim, pai e mãe é que nos educa. É que nos prepara para essa vida. Daí, então, a gente sai ali da família para se relacionar com outras pessoas, porque a família é aquela que a gente está naquele momento. Mas dali, você vai para outros tipos de relacionamento, dentro do trabalho, amizade, relacionamento de namoro, vai para o noivado, vai para o casamento. E tem muita gente que ainda está muito ligada à família. Isso. E aí eu queria muito que você pudesse passar essa informação para quem está em casa e, ao mesmo tempo, já começar a dar também um apoio para esses pais que muitas vezes não sabem como lidar com esses filhos para eles terem relações interessantes e não provocar determinadas emoções desagradáveis. A gente sabe que tudo é vivência, sim, mas a gente já pode começar ajudando, né? Então, Vanusa, em relação à questão desse apego emocional mais seguro, que é o que a gente busca, porque na maioria das vezes as pessoas elas constroem relações de apegos inseguros e aí é o que dificulta maior esse padrão de comportamento que a pessoa vai tendo no decorrer da sua história. Imagina comigo aquelas crianças que elas sentem uma necessidade muito grande de tirar boas notas, como a gente está no início do ano, sim, letivo, né? Os pais, eles sempre reforçam esse comportamento de que ele tem que ser bom, de que ele tem que tirar boas notas. E aí ele tem a atenção que ele merece, ou seja, aquele amor, aquele cuidado. Um apego, isso, né? E aí, o que acontece? Só que em outros momentos, quando a criança, ela não tem esse apego, essa atenção, quando ela não tira uma nota tão boa, o que acontece? Ela necessita, ela fica buscando aquela carência, então oscila muito. E aí é por isso que tem essa questão e ela pode estar levando para o relacionamento. Tá, se eu não for tão boa, meus pais não vão me aceitar e, consequentemente, futuramente nos meus relacionamentos, aquela pessoa também não vai me aceitar, porque eu não sou excelente. Nossa, a pessoa acaba, de uma certa forma, se destruindo por dentro e se colocando como uma pessoa inferior à outra. Isso. E aí, de uma certa forma, isso vai trazendo problemas para esse relacionamento. Vai repercutir em todos os padrões de comportamento. Igual a necessidade da validação. Aquela criança que ela tá sempre ali, mostrando algum tipo de comportamento, e aí o pai tá reforçando. Só que a partir do momento que o pai tá sendo punitivo, dizendo que ele não tá fazendo certo, que ele não tá correto, mas que não orienta, o que acontece? Da mesma forma, pode repercutir nos próximos relacionamentos. Ah, o meu namorado, o meu parceiro, meu marido, ele não tá me olhando.
O que está acontecendo? Ele não está me validando. E nem sempre as pessoas, elas estão ali, ao tempo todo, ao olhar presente. O que acontece muito também é quando você para pensar nas relações. Quem eu sou diante desse relacionamento? Se eu não tiver essas pessoas próximas a mim, o que me resta? E aí é onde a gente entra com a questão da solitude. Porque as pessoas, às vezes, elas não gostam da própria presença. E aí acabam gerando esse padrão de comportamento, que é a dependência emocional. Como é que você vê hoje essa vida que a gente vê, essas cobranças? Eu digo até nos relacionamentos entre homem e mulher. Por exemplo, a gente tem percebido assim uma carência gigantesca e ao mesmo tempo uma cobrança que diz o seguinte: eu não tenho ninguém perto de mim, eu não dou certo com ninguém. A gente tem percebido isso também, principalmente agora nessa nova geração, de pessoas não quererem mais ter relacionamentos e ao mesmo tempo responsabilidades. Por exemplo, as pessoas querem fazer seus filhos, querem ter seus namoros, fazer seus filhos, mas não querem assumir muitas vezes a responsabilidade da família. Isso é muito sério. Isso também tem muito a ver com a forma como as pessoas têm trazido essas tais responsabilidades e ao mesmo tempo não têm entregue também como deve ser feito, porque é o que você acabou de falar. Eu cobro, mas eu não explico por que eu estou cobrando. Eu não passo nenhum tipo de informação para mostrar que eu estou querendo dar responsabilidades e querendo formar uma opinião para cada um e que cada um descubra o seu eu. Às vezes isso acontece. O que acontece? Muitas vezes a comunicação é importante em qualquer tipo de relação. Sim. Seja ela de filho, marido, mulher, namorado. O que acontece é que as pessoas elas têm uma dificuldade de comunicar o que elas querem, o que elas sentem. Porque o amor é isso, o amor é para ser livre. O amor, ele precisa que as pessoas, elas aprendam a externalizar, a falar o que elas realmente sentem. Porque se você tem uma dificuldade para falar, você acaba tendo esses relacionamentos meio conflituosos. E aí o que acontece? Se na minha casa, os meus pais, ele não tem esse padrão de comportamento, de falar, de conversar, de expor o que está sentindo, eu vou buscar essa atenção, essa dependência em outras pessoas. Podemos dizer que as pessoas costumam dar responsabilidade para o outro, não como se fosse, por exemplo, um esposo, uma esposa, mas um pai, uma mãe, e acabam não tendo qualidade de vida, inclusive buscando um emocional que não é legal, confusão, conflitos, fins de relacionamento, tudo por causa desse tipo de comportamento? Sim, o que acontece? Na maioria das vezes, algumas mães, o exemplo, elas passam a maior parte do tempo cuidando dos seus filhos, acabam anulando a sua questão profissional para poder ser uma mãe integral. Sim. E aí o filho ele vai crescendo e no decorrer disso, o que pode acontecer? Esse filho, ele vai casar, ele vai constituir uma família. E aí ela fica presa àquela relação, àquela dependência familiar. Então ela começa a questionar o filho, ela começa a ligar, ela começa a cobrar, saber se ele está realmente conseguindo gerir a vida dele. Porque talvez a vida dela não faça tanto sentido, ela não se sinta tão realizada com aquilo. Talvez ela viva isso dentro de casa, com o próprio marido. Já vem de lá da família, da mãe e do pai, e ela levou para a nova geração, né, que são os filhos dela. E isso é muito sério. Porque a gente acaba, de uma certa forma, mexendo com as emoções e não a favor, mas de uma forma negativa. Como é que a gente pode ajudar, por exemplo, no caso, como é que você pode identificar e como você pode ajudar essa pessoa quando você identifica que ela está dependente emocionalmente do outro? Então, a pergunta que eu fiz aqui agora há pouco para você, como você se sente quando você está sozinha, sem as outras pessoas? O que fica? É isso que é importante você saber. Se você se sente desconfortável, se você tem sintomas ansiosos, porque o que acontece? A dependência emocional, ela é muito próxima de um componente químico. O que acontece? De um vício, entende? E aí, se você tá longe daquele objeto, daquela pessoa, que no caso, objeto não, mas daquela pessoa que você tem um vínculo afetivo, você vai ter padrões de comportamentos quimicamente, tipo, vai se sentir inseguro, desconfortável, ansiedade. E tem uma coisa que
psicologia, a gente fala da hipervigilância, que é a capacidade que eu tenho de me autoanalisar e analisar os meus pensamentos e as minhas emoções. E com o relacionamento, você acaba fazendo isso com o outro. E aí você quer saber se aquela outra pessoa, ela realmente gosta de mim, se ela tá preocupada comigo. E aí você começa a fazer Fica doentio, né? Isso. Fica doentio. E aí eu acho tão interessante a forma como você tá falando, porque eu acho que agora tem muita gente se vendo nessa situação. Com certeza. E muitas vezes são muitos anos vivendo algo assim, a pessoa não percebe. Muitas vezes é muito difícil. Por quê? Porque são padrões já enraizados. E aí a gente chama de ativadores dependentes, que são aquelas pessoas que têm já um padrão de cobrar, de monitorar o outro. E tem os passivos dependentes, porque eles têm receio de não agradar e acabam se submetendo a esses relacionamentos. E aí muitas vezes acontece dos relacionamentos abusivos. Pronto, você falou tudo. Eu acho que nos últimos tempos a gente tem identificado muito essa questão dos relacionamentos abusivos desta forma. Você acabou de falar agora há pouco de que as pessoas, elas são livres. Inclusive, tem um livro que fala que ninguém é de ninguém. Não é para que você faça o que você quer sem a responsabilidade de respeitar o outro, de considerar o outro, de mostrar esse sentimento. Mas se existe um sentimento respeitoso, se não existe essa dependência tão emocional dentro da relação, o que vai, volta. Sim. E o que vai, pensa duas vezes antes de fazer algo que vai desagradar o outro. Isso também acontece? Acontece. Você lembrou bem, tem até um livro que ele fala sobre amar ou depender, no qual você pode estar identificando alguns padrões. É uma linguagem que é bem acessível para todas as pessoas. Bom. Então fica a dica para quem quer se aprofundar mais sobre esse assunto. E lá no livro ele fala sobre a questão de tomar atitudes antidependentes, que é o que você me perguntou agora há pouco. Como é que eu posso estar fazendo? Quando a gente explora a questão do autoconhecimento, quando a gente tem uma autoestima fortalecida, um senso de autoeficácia, que é a capacidade que eu tenho de conseguir as coisas, de gerir sem precisar da necessidade do outro, o autorrespeito, porque entra muito também nos relacionamentos extraconjugais. Que aí as pessoas, elas têm essa relação de codependência do outro, sendo que elas esquecem que o compromisso primário daquela pessoa é com o cônjuge. E aí ela fica naquele ciclo de achar que o outro vai deixar por conta do vício, do repertório, da dependência emocional naquela pessoa. Nossa, acabou a gente entrando em todo tipo de relação de fato. Porque não tem como você falar do relacionamento, amor, sentimento entre homem e mulher, sentimento entre pessoas que se amam, se a gente não entrar no sentimento da família. Porque tudo começa lá com o papai e com a mamãe, né? Porque existem pais que choram mais do que o filho quando vai colocar um filho na escola. Isso. Pela primeira vez. Chora porque o filho não chorou. Onde já se viu isso? Uma dependência. Então, assim, essa dependência, ela realmente vai se agravando. E aí vem as tais emoções. Você pode ter uma emoção muito complicada, como você falou. Essa dependência que você tem emocionalmente dentro da relação te faz se tornar uma pessoa doentia. Muitas vezes você entra em problemas que não caberiam a você, que vai repercutir pro resto da vida, vai te atrapalhar, vai te trazer danos. E tudo isso é interessante quando você fala que a pessoa tem que olhar muito para dentro de si. Não é porque você viveu isso lá na tua casa, com teus pais e tudo, que você não venha cuidar agora. Nós temos psicólogos. Você falou algo que você quis voltar atrás e eu particularmente acho que realmente isso acontece muitas vezes nas relações. Objeto. Tem pessoas que tratam pessoas como objetos. É verdade. Isso não é mentira. Tem gente que acha que tem uma bonequinha dentro de casa. Não tem uma mulher, não tem uma namorada, não tem uma noiva. Tem uma boneca. E tem gente que acha que também tem um bonequinho, que pode fazer o que quer do jeito que quer. E não é assim. Então, eu acho muito interessante a gente abordar de uma certa forma, porque já já nós vamos chegar rapidinho no Dia dos Namorados. E a gente já vai chamando a atenção para um monte de gente que está aí vivendo sozinho, na solidão, porque nem quer se relacionar, porque já é uma pessoa doente. Ou talvez porque quando a pessoa ela entra nesse relacionamento, a vida dela tá tão estagnada, a vida dela tá tão sem sentido, que ela se apega na relação com o outro, fazendo com que esse outro seja a única fonte de alegria, de inspiração para a vida dela. E ela esquece dos outros viés. É como se tivesse um prédio
Um prédio, se ele tiver só um pilar, e se você tirar esse pilar, o que acontece? Ele vai desmoronar. Então você precisa desses outros pilares. Da mesma forma, quando você se constrói um relacionamento, seja ele familiar ou amoroso, você precisa ter outras fontes, outros sentidos. Muitas mães, elas ficam se sentindo vazias quando o filho vai para a escola, se sentem desconfortáveis por conta que tem que ocorrer essa separação. Mas elas esquecem que ela tem uma vida antes dela ser mãe. Ela viveu isso também. Isso. Ela é filha, ela é esposa, né? Então, você precisa preencher as outras áreas da sua vida para que você se torne uma pessoa mais autossuficiente, para que você tenha uma autonomia. Muito bom você falar sobre isso em pleno século XXI, que a gente não precisaria mais estar se preocupando tanto com esse assunto. É o momento que a gente está mais precisando falar sobre as emoções dentro das relações. Gente, eu conheço pessoas, eu tenho amigas, amigos que preferem estar sozinhos para não terem a responsabilidade ou viver um relacionamento a dois porque acha difícil, é muito complicado. Não é que é complicado, aí já é o momento da gente chamar a atenção para essa pessoa se cuidar. Porque não é normal. A própria palavra diz, não é bom que o homem ande só. Se a palavra diz isso, significa dizer que a pessoa tem que realmente trabalhar essas emoções para tentar não ser tão dependente e ao mesmo tempo viver um relacionamento agradável, né? Porque é muito triste você dizer assim, não, quando eu tô dentro da relação é o pior momento, é bom quando eu tô sozinha. Pelo amor de Deus, gente. Não é bom você estar sozinho. É bom você estar sozinho, mas é bom você também estar dentro do relacionamento. É ou não é bom você estar dentro do relacionamento, fazer boas amizades, estar dentro do relacionamento, conviver bem com os filhos, sem se envolver tanto? Porque assim, aquela história de quem casa quer casa é real, né? As pessoas também têm que entender isso. Tem muita gente que casa, mas ainda está vivendo com a família, né? Sim, e aí tem essa questão da correlação com a dependência. E aí diferenciar amor e dependência é onde entra. Que o amor é a liberdade, é ter relações saudáveis, é estabelecer limites claros, é se valorizar. Já a dependência é o contrário, é você se anular, você querer o tempo todo estar próximo, querer agradar, querer validar o outro e você acaba se perdendo nisso. Nossa, quais seriam as dicas que você poderia passar para quem está em casa? A gente sabe que cada pessoa age de um jeito diferente, mas para ter qualidade e não ficar tão dependente emocionalmente ao ponto de adoecer. Primeiro eu já sei, tem que buscar vocês. Se vê que o negócio está exagerado, não consegue se resolver. Dependência emocional é algo muito complexo, não é tão fácil, porque é um padrão de comportamento que já foi enraizado desde a infância. Então a gente procura buscar comportamentos antidependentes, que no caso é você buscar fazer atividades que seja você sozinho, você buscar estar se relacionando com outras pessoas, além da pessoa que você percebe que tem uma certa dependência, fazer a terapia, porque é muito importante o autoconhecimento, praticar essa questão da autonomia, fazer atividades, realizar coisas sozinho e sem precisar da validação externa das outras pessoas. Muito bom. Hoje, nesse ano, do ano de 2024 para cá, 2025, o que você tem percebido relacionado a essa dependência emocional? Ela aumentou mais ou ela está estabilizada? Cada vez mais a recorrência no consultório é mais frequente. Nossa. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem toma consciência de que ela tem esse problema, né? Que ela tem essa dificuldade. E aí quando ela chega, e aí ela começa a falar, principalmente quando as pacientes elas chegam falando do final de um relacionamento. Ah, mas ele é tudo pra mim, eu não sei o que eu vou fazer. Frases muito generalistas relacionadas a isso, se for literalmente, a gente já acende aquela luzinha, a gente já analisa para ver se faz realmente sentido, se aquela pessoa, ela coloca a vida dela nas mãos da outra. É como se a personalidade da pessoa fosse um quebra-cabeça e o outro tivesse com a peça que faltava. E aí você tá buscando aquela peça para poder você se sentir completo. Nossa! E aí a gente lembra que isso é um perigo, né? Que no lugar de você poder viver uma vida inteira bem ao lado dessa pessoa, corre um risco muito grande de você perdê-la, né? Sim, porque você vai acabar sufocando. E aí é por isso onde entra. Todo relacionamento abusivo tem uma dependência emocional. Mas nem todo relacionamento tem
é abusivo. E mais tem a dependência emocional. O que acontece? Muitas vezes aquela pessoa tem um relacionamento saudável, só que ela vai desenvolvendo padrões, como eu falei, ativos dependentes, que são aquelas pessoas que fazem as imposições e acabam trazendo isso para o relacionamento. E o relacionamento que era para ser saudável, ele se torna um relacionamento patológico. Muito bom, foi bom a gente falar sobre isso, mas fica aí também uma dica para você que está assistindo o nosso programa. A gente está falando de pessoa que está dependente demais emocionalmente dentro das relações. Isso não quer dizer que te tire das responsabilidades que você tem que ter, tá? Ao lado das pessoas que você tem. E ao mesmo tempo, lembrar que não é deixar assim solto, é simplesmente entender como deve ter uma emoção mais saudável ao lado dessa pessoa, né? Cuidar é zelar. Isso. Né? Respeitar é zelar. Ninguém tá dizendo para você se distanciar e não se importar. A gente tá falando de algo que já se tornou doentio. Né? Amar com respeito, com Sim. responsabilidade. Fazendo com que o outro seja livre também, fazendo com que o outro possa externalizar o que ele sente, a forma Sim. como ele pode ser visto. Porque, como a Vanusa falou, amar é a questão da liberdade. Né? Liberdade não no sentido da libertinagem, mas liberdade para você ser quem você é dentro daquela relação. Nossa, você acredita, Ramona, que existem pessoas, assim, nesse decorrer da vida da gente, a gente sempre tem as amizades da gente, a gente ouve as histórias de pessoas que não deixam a pessoa estudar, não deixa crescer na vida, fazer um concurso, nem viajar para estar perto dos pais. Vou fazer uma viagem com os meus pais. Como existe o contrário. Não vou viajar, porque senão vai acontecer algo assim. Quer dizer, isso é muito doloroso. As pessoas viverem de uma dependência ao ponto de não entender que o outro precisa crescer, que você também precisa crescer, para que os dois cresçam juntos, né? Isso. Às vezes no consultório acontece esse tipo de situações. O paciente ele chega e fala: nossa, Ramona, eu tô muito desconfortável porque ontem eu tava tentando estudar e o fulaninho, ele ficou me ligando insistentemente e eu não tava entendendo. E ele falou que tava quase tendo uma crise de ansiedade. Pensando mil besteiras. Porque ele não tava conseguindo ter acesso à informação. Aquela questão que eu falei, a dependência emocional, ela causa a questão do controle. Nossa. Você quer ter o controle sobre a vida do outro, aquela falsa sensação de que o outro precisa estar presente. Não necessariamente fisicamente, mas pode ser virtualmente. Só em você saber que o outro está ali fazendo alguma coisa, como se você tivesse a necessidade de dar satisfação. Você imagina, gente, nós que somos comunicadores, hoje tudo você faz através de um celular. Você está online, mas não está online. Você não está online para quem está te ligando, não está online para quem quer falar com você na mensagem. Dali, dependendo dessa dependência, tá fazendo o quê? Que não fala comigo, que não me dá atenção. De repente você tá gravando, né? Você tá fazendo um trabalho ali, você tá resolvendo outras questões. Essas dependências, elas são muito sérias. Principalmente nas redes sociais, muita gente adoeceu. Ao ponto, relacionamentos que terminaram porque o outro não respondeu a mensagem. Isso é muito doentio, é triste. A questão do automonitoramento. Sim. Porque ele se automonitora e depois ele começa a repercutir esse mesmo comportamento para com o outro. E tudo pode acontecer, né, Ramona? Tudo pode acontecer. De repente, seu celular tá ali e você tá em outro lugar. Então, assim, muitas coisas podem acontecer e aí vem a confiança e realmente a não exagerada dependência. Eu gostei muito de tudo que você falou. Se tiver mais alguma informação que você queira passar para quem tá em casa, fica à vontade. E eu quero que você deixe o seu Instagram. Ah, tá joia, então. Gente, procuram buscar a própria autonomia de vocês, procuram fazer construir relações mais saudáveis através da terapia, do autoconhecimento, fortalecendo a sua autoestima e a sua autonomia. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Ramona Mendes PC. Eu falo lá sobre relacionamentos saudáveis. Muito bom, coisa boa, maravilha. Eu quero agradecer pela sua presença. Seja bem-vinda sempre aqui no nosso programa, tá bom? Eu que agradeço. Você e toda a sua equipe.